Fala galera do Cultura Geeks, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, confesso pra vocês, o clima é agridoce. A gente chegou oficialmente ao fim de uma era. Sim, 26 anos depois, o anime de One Piece encerrou aquilo que a Toei está chamando oficialmente de sua primeira temporada. É até estranho falar isso em voz alta, né? Mas é real. Esse foi o último episódio desse formato semanal, desde o modelo que acompanhou a gente por décadas, todo domingo, religiosamente. E nesse vídeo eu vou fazer o último review desse modelo, analisando tudo o que esse episódio entrega, sem spoilers do mangá, mas com muita teoria, leitura de cena e impacto para o futuro da obra. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de One Piece, porque o que aconteceu aqui muda tudo. Contexto do fim do formato semanal. Por décadas, One Piece foi um dos últimos grandes animes semanais. Mesmo com pausas, remasterizações e fillers estratégicos, o formato sempre foi o mesmo, mas os tempos mudaram. Hoje, praticamente nenhum anime grande é feito semanalmente. A exigência técnica aumentou. A animação ficou mais complexa e, sejamos sinceros, Egghead entregou um dos visuais mais lindos da história do anime, episódio após episódio. Só que tem um preço, e a Toei finalmente tomou uma decisão grande. A partir de 2026, isso mesmo, esse ano, One Piece terá 26 episódios por ano divididos em duas partes. Isso significa mais tempo de produção, menos fillers, melhor qualidade, mas também menos episódios e um hiato de 3 meses, de janeiro até março. O anime retorna só em abril desse ano. É estranho, é. Dá aquele gostinho de fim? Dá. Mas ao mesmo tempo, isso garante que o One Piece não se desgaste, nem em história, nem em produção. Início do episódio, Serafins e Cip Zero. O episódio já começa pesado. Os marinheiros comentam que os Serafins estão sendo recarregados, o que confirma algo importante. Eles funcionam, literalmente, como armas vivas com bateria. E surge um detalhe ainda mais estranho. O tal do sangue verde, a gente não sabe exatamente o que é isso ainda. Mas lembrando, já vimos extratos de Akuma no Mi, experimentos genéticos, modificações artificiais, então tudo indica que isso vai ser crucial mais lá na frente. Enquanto isso, Lute e Kako partem com a Cip Zero. Um agente pergunta por Stussy. E Lute responde friamente que a matou. Sem emoção, sem reação, mas quem repara bem percebe que Kako está claramente abalado. E aqui fica claro, eles deixaram Stussy partir. Existe vínculo ali, existe humanidade, algo que a Cip Zero tenta esconder, mas não consegue apagar. Saturno, o passado e o erro de 200 anos. A narrativa muda completamente de tom quando entramos no núcleo do governo mundial. Saturno conversa com os vice-almirantes e afirma que o maior erro deles foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida ao mundo. E então vem um flashback. Há 200 anos, durante o ataque do robô gigante Emmet à Terra Sagrada, Saturno impediu que ele fosse destruído. Ele ordenou que o robô fosse escondido e estudado em segredo. Isso é gigantesco, porque revela duas coisas. Saturno não sabia tudo sobre o reino antigo. Ele acreditava que poderia controlar aquele poder futuramente. E esse foi o início da queda dele. A execução de Dopperman. De volta ao presente, o vice-almirante Dopperman faz uma pergunta fatal. Então, o que Vegapunk disse era verdade? Saturno não responde. Ele simplesmente explode a cabeça de Dopperman, ali mesmo, sem julgamento, sem aviso. Isso deixa claro uma coisa. O medo agora reina dentro da própria marinha. E isso, somado às recompensas da Cross Guild, é o começo da ruína interna do governo mundial. Punk Records sobrevive. Quando tudo parecia perdido, Punk Records se desprende de Egghead e voa pelos céus. O cérebro de Vegapunk foi salvo. Todas as pesquisas, invenções, tecnologias preservadas para o futuro. Oda deixou claro, o mundo ainda não está pronto para isso, mas estará. Quando One Piece foi encontrado, quando a fonte de energia certa surgir, essas tecnologias vão mudar tudo. Garling e a nova ordem. Os Cavaleiros Divinos sobem
ainda mais na hierarquia. Isso confirma algo que muita gente já teorizava: os Gorosei podem ser substituídos, mesmo sendo imortais. A morte de Saturno. E então a cena mais brutal de One Piece até hoje. Saturno começa a queimar de dentro para fora. Chamas negras, relâmpagos, gritos. Ele chama por Imu. E a resposta vem na mente dele: por que você deixou Joy Boy escapar? Em segundos, Saturno vira um esqueleto carbonizado. Isso confirma: os Gorosei são imortais apenas enquanto Imu permitir. O poder deles vem diretamente de Imu. Falhou, o contrato acaba. Saturno errou há 200 anos e pagou agora. Os Vegapunks estão vivos. E para fechar, descobrimos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. Eles se unem, criam um novo corpo, uma quimera Vegapunk. O conhecimento sobreviveu, o futuro ainda existe. E assim termina a primeira temporada de One Piece. Obrigado por ter acompanhado toda essa jornada comigo e pode ter certeza que vocês são parte do meu One Piece. Chegamos até a marca de 1000 inscritos. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!